Fala pessoal, tudo bem com vocês? O trio voltou e com ele tudo fica mais fácil, né? Sim, o Corinthians jogou bem, venceu e o Maicon decidiu. Mas saiu ainda contestado, porque perdeu 2 gols e tudo mais. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vitória importantíssima, hein, em termos de tabela, confronto direto contra o Galo. E, cara, o Maicon foi uma figura do jogo, porque ele faz um gol que garante os 3 pontos, que garante a vitória. Mas ele é um personagem, né, da era Dorival. Dorival insiste no Maicon desde sempre, muitas vezes de uma forma até equivocada, né, como um primeiro volante, e ele como segundo rende muito mais. O Dorival percebeu isso. Eu não sou da teoria de que o Maicon afunda o time, como muita gente imagina. Eu acho que o Maicon se encontrou, acho inclusive que é o melhor momento do Maicon desde que ele voltou do Shakhtar, nesse período com o Dorival Júnior. Oscila em alguns momentos? Sim. Mas eu acho que ele ainda assim tá jogando bem. E hoje, cara, ele faz o gol, um gol de difícil execução, muito mais difícil do que os 2 que ele perde. Curioso isso, né? Aliás, um golaço, né? A bola passa pelo bidon, o Garro encontra ele na direita, ele corta pra dentro e chuta um petardo no canto do Everson, que é compridão, e mesmo assim se esticou e não chegou. 1-0 Corinthians. Só que, cara, ele perde outros 2 gols simplesmente inacreditáveis. Gols assim que de um volante que pisa na área, mas que, enfim, né, poderia inclusive resultar numa vitória um pouco mais tranquila para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, teve 60-40 em posse de bola, mais finalizações, curiosamente no gol não, o Galo finalizou 2 no gol do Corinthians, o Corinthians uma só. Ô eficiência, hein? Porque esses gols perdidos pelo Maicon acabaram sendo chutes pra fora. No primeiro perdido é uma jogadaça do Memphis Depay. Eu já vou falar dele e do trio também, tá? Mas ele pega pelo lado esquerdo e ele dá um come no defensor, dá um segundo, deixa o cara na saudade, o Bidu ultrapassa e aí a bola se oferece pro Maicon pisando na área, mérito dele, mas caramba, hein? Era só... Pô, como é que pode? Aí, o mais difícil ele fez, os fáceis ele perdeu. E aí no segundo tempo, também numa combinação de jogadas por dentro, né? O Corinthians trabalhando, trocando passo, o Memphis entrega pro Maicon, o Maicon de novo pisando na área, entra e chuta. Cara, ele cobra um pênalti ali, escolhe o canto e a bola passa isso aqui da trave. Eu poderia enumerar várias chances que o Corinthians perdeu. Tô citando o Maicon aqui por esses 2 gols, mas assim, o Yuri, por exemplo, tem um cruzamento do Mateuzinho que ele tá livre de cabeça, a bola passa perto da trave, mas ali é gol perdido também. Tem um outro em que o Memphis gira e num contra-ataque e deixa o Yuri numa condição muito boa. Tudo bem que ele tá com um defensor ali acompanhando ele bota na frente e tal, e ele perde o time ali. É que ele é difícil, né? Ou ele finalizava antes, ou ele tentaria ir pro 1 contra 1. Ele buscou o chute, né, numa troca de passada ali para ver se ele enganava o marcador, bateu no cara e acabou saindo pela linha de fundo. O Memphis errou um gol também, que ele recebe pelo lado esquerdo, ele chuta de canhota, ela passa do lado da trave. Curiosamente, né, o Everson não faz nenhuma defesa em todos esses lances, né? Mas são situações de gol que o Corinthians criou. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians produziu e criou. E não é coincidência que seja com o seu trio de ataque, o trio ofensivo dos melhores do Brasil. É que eles não estão jogando. Então fica difícil eu fazer essa comparação, porque a gente está falando de outubro, metade de outubro, 29ª rodada, e é a primeira vez no Brasileiro que o Dorival Júnior tem os 3 à disposição. É surreal, gente. É surreal, falei pra vocês já, o aproveitamento desses caras juntos no ano no Corinthians é superior a 70%. Seria hoje G4. Brigaria pelo título. É que é uma figura que eu faço. É impossível você jogar com os 11 todos os jogos, né? Não tem como. Nem o Palmeiras joga assim, nem o Flamengo. Mas é por isso, eles têm elenco. E o Corinthians, quando precisou recorrer ao elenco, ele teve dificuldades. Até porque nem contratar conseguiu. Foi o pior time em contratações da Série A. Pior time que contratou na janela, em termos de quantidade, foi o Corinthians, 1 jogador. Nem o Sport contratou, nem o Juventude contratou menos do que o Corinthians, só para vocês terem uma ideia. Então, nesse quesito, nesse ponto, eu sou obrigado a, digamos assim, aliviar um pouco a barra do Dorival. Que eu critico, que eu bato aqui muitas vezes por escalações, por esquemas táticos, por posturas em jogos, que eu acho que a responsabilidade também é dele, é dos atletas, mas também é dele. Mas, cara, eu preciso entender o contexto.
Cara, o Maicon deu uma entrevista no final do jogo sintomática, né? E a gente pode aqui avaliar se ele tem que ficar ou não. Acho que vale como debate, né? Eu sou um cara que entendo que o Maicon tá jogando bem, mas daqui a pouco, se a gente fizer uma análise mais profunda, o ideal é que ele siga a vida dele também. Não sei, acho que isso é uma coisa para pensar no final do ano. Mas questionado sobre isso, vejam que ele falou: cara, a gente precisa ver se vai querer ficar também, porque mais ou menos ele disse isso, porque, cara, esse ano aconteceu muita coisa, foi um ano muito turbulento, numa questão política, gente, presidente impeachmentado, instabilidade com relação ao executivo, Fabinho Soldado, uma série de coisas, dívidas, notícias ruins todos os dias, atraso de salário, sabe? Uma bola de neve. Então, isso gera uma instabilidade em todo o grupo. Se o Maicon, que é o capitão, falou isso, vocês imaginem o vestiário. É claro que os caras afeta o aspecto político do clube. O próprio médico, o André Jorge, né, o chefe do departamento médico, pediu demissão essa semana e alegou questões políticas. Então vocês acham que não interfere? Interfere. Então assim, tem muita coisa acontecendo no Corinthians no extracampo. E o Dorival estar conseguindo, numa semifinal de Copa do Brasil, arrumar soluções em meio a problemas que ele teve no time, mesmo que a condição de tabela do brasileiro não seja tão boa, mesmo que o Corinthians tenha perdido alguns jogos, mas de novo, foi a primeira vez no brasileiro que os três começaram como titular. O Memphis, o Garro e o Yuri. O Yuri esteve abaixo, como eu disse, perdeu esse gol, essa chance criada pelo Memphis também, um pouco fora do seu, né, tom natural. Agora o Memphis e o Garro, para mim, jogaram muita bola. O Memphis especialmente, eu gostei muito do Memphis, eu cobrei isso depois do jogo contra o Santos, até uma displicência que ele teve lá na Vila Belmiro, não foi o caso. Jogou sério, influência no jogo, buscando o jogo, participativo, é isso que eu espero. É isso que eu espero do Memphis, o que todo mundo espera. O Garro, numa função diferente. Até expliquei isso na live, porque, voltando um pouquinho, né? O Dorival, com os seus desfalques, especialmente defensivos, né? Sem o Gustavo Henrique suspenso e o André Ramalho, que ainda não se recuperou, ele coloca o Tchoka e o Kaká, que fez um jogo regular, tá? O Kaká, eu acho que faça-se justiça. Escapou bem pelo lado direito algumas vezes, defensivamente foi bem, assim, não comprometeu, vamos colocar dessa maneira. Só que teve uma figura fundamental no aspecto defensivo que fez com que o Corinthians passasse mais um jogo sem tomar gol. Tô falando de Ranieri. Gente, esse cara é um monstro. O que esse cara jogou de novo? Como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, assim que ele começa o jogo. Depois, o jogo ele vai se movimentando, né? No segundo tempo ele vai mais pro meio campo, ele avança um pouco mais, aparece lá na frente também. Mas, cara, defensivamente, esse cara é um absurdo. Ele também tem uma boa entrega da bola, uma saída de bola. Mas, defensivamente ali pelo lado esquerdo, claro, ele deu uma sustentação melhor para dois zagueiros que não estão acostumados a jogar juntos. Um é menino da base, o outro super contestado. E o Ranieri estava ali para dizer, rapaziada, deixa comigo. E ele resolveu, cara. Ele resolveu. Cara, eu brinco, né? O mapa de calor do Ranieri entra em ebulição, assim, né? Porque, cara, ele tá... É loucura o que ele faz. O Ranieri jogou muita bola, muita bola. E aí jogando como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Isso propiciou o quê? Alas. Quando a gente fala na ultrapassagem do Bidu ali, linha de fundo, pra cruzar pro Maicon perder o gol, é disso que eu tô falando. O Bidu chegou outras vezes à linha de fundo. Mateuzinho, pro cruzamento que o Yuri perdeu de cabeça também, porque ele ataca bem o espaço, ele tem dado assistências, ele tem um ótimo cruzamento, favorece o estilo de jogo. Isso é treinador também, né? É uma ideia do Dorival, na medida em que ele perde dois zagueiros titulares e pensa, bom, o que eu vou fazer? A medida dele, que ele encontrou, foi a melhor possível. E aí ele avança ali. Primeiro homem, nesse caso, né, era o Maicon, mas... Não dá pra dizer que o Maicon era um primeiro homem, né? Porque você tem o Ranieri fazendo essa cobertura híbrida, né? Entre volante e zagueiro. Tanto que ele pisa na área nas duas vezes que ele perde os gols. E depois acaba finalizando ali da intermediária ofensiva. Então, mas seria, né? Depois do Ranieri ali como terceiro zagueiro, o Maicon e os dois alinhados, o Garro pela direita e o Bidon pela esquerda. E foi interessante, por quê? Porque o Dorival não quis tirar do Bidon aquilo que ele tinha de melhor nos últimos jogos, jogando como um meia armador. E dessa feita, ele foi um parceiro do Garro.
O Garro foi super participativo, envolvido com o jogo, muitas vezes buscando a bola lá no pé do Maicon, muitas vezes jogando atrás do Maicon para iniciar a construção da jogada, mas o Bidon foi aquele cara da dinâmica, do ritmo do jogo, que ele vinha sendo naquela intermediária ofensiva pelo lado esquerdo e combinou muitas jogadas com o Memphis ali, por exemplo. Então, gostei da escalação, gostei do sistema tático, gostei do jeito que o Corinthians jogou. E realmente, não só fez mais do que 1-0, porque, né, os gols perdidos se acumularam. Teve um risco, como eu disse, no final do jogo, a cabeçada do Vitor Hugo na trave e tal, porque o Galo é bom time e em algum momento ia chegar. Mas foi uma supremacia tremenda do Corinthians nesse jogo e uma vitória fundamental porque era o inimigo direto em termos de tabela, chega a 36 pontos. Não sei onde o Corinthians vai chegar, o que vai disputar, mas tá claro que o foco é na semi da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Enquanto isso, você tem que recuperar jogadores, ajustar o teu time e dar confiança, consistência. É isso que o Dorival tá tentando fazer. Segunda vitória consecutiva em casa, vai melhorando na tabela, vai aliviando e vai recuperando esses jogadores que ali na frente vão tá, enfim, na sua plenitude, né? E, cara, quando os três jogam, mesmo que um não esteja no ápice, tá? Mesmo que um não esteja bem, como foi o caso do Yuri hoje, faz diferença. Faz diferença. Você soma qualidade ao teu time, acabou. Aí não tem muito como ser diferente, né? O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. O Corinthians entrou em campo hoje para enfrentar um time que é misto, né, do Atlético Mineiro. Enfim, vamos lá. Duas novidades no time titular: Memphis e Garro. Aí o Corinthians foi escalado no esquema losango. Linha de 4, Mateuzinho, Tchoca, Kaká, ou melhor, Kaká, Tchoca, Bidu, Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, na frente Yuri e Memphis. Só que eu gostei da apresentação do Corinthians. Eu acho o time do Atlético Mineiro um time de velhotes, acho um time fraco, mas é um time experiente que você tem que tomar cuidado. No primeiro tempo, o Corinthians, para mim, dominou o Atlético Mineiro. Teve mais de 70% de posse de bola, criou, né, oportunidades, mas a bola acabou não entrando. Principalmente por conta daquele gol que o Maicon perdeu. Aí, no início do segundo tempo, o Yuri me perde aquele gol. Pô, velho, aí é de matar, né, meu irmão? Mas já faz algum tempo, quando joga Yuri, Memphis e Garro, que o Yuri fica matando jogadas porque ele não entende. Ele acha que ele é o craque do time. Ele não é o craque do time. O craque do time é o Memphis. É o Memphis, né? A gente achando o Memphis mascarado ou não, o Memphis escolhendo o jogo para jogar ou não, essa é uma outra discussão. O Memphis é o craque do time. É claro, esse craque tem que jogar, tem que querer jogar bola. Tem que querer jogar bola. Hoje, o primeiro tempo dele, ele quis jogar bola, pô. Ele armou o jogo, ele se apresentou, correu, brigou, discutiu, provocou o adversário, entendeu? Aquele lance que ele vai jogar a bola na cara, folgado, coisa que a gente, né, é melhor ver o Memphis assim do que o Memphis com aquela cara de morto, né, nos jogos. Agora, hoje eu tô elogiando o Memphis. Mas o próximo jogo do Corinthians é sábado, contra o Vitória da Bahia, fora de casa, jogo às 16 horas no Barradão. O problema não é que o Memphis, se ele sabe jogar bola ou não. Quem garante, vamos falar sério, que o Memphis vai jogar bola contra o Vitória da Bahia? Esse é o problema. Então, assim, eu até discordei da nossa querida Paula, né, de quem acha que o Memphis não jogou bola hoje. Para mim, o Memphis jogou bola hoje. Pra você ver que aqui não tem perseguição, pelo amor de Deus. A bronca que eu tenho do Memphis nesse 2025 é a mesma que a sua. Ele se preparar para a seleção holandesa e não desempenhar no Corinthians. Mas eu não vou ficar assim, esse cara... Não, eu não tô falando que a Paula fez isso, tá? Só tô querendo, né, dizer pra vocês que eu acho que o Memphis jogou bem hoje. E no segundo tempo ele cansou, não aguentava mais. E se deixar mais um pouco era perigoso lesionar, tá? Agora, aí vem a crítica ao Memphis. Contra o Vitória da Bahia, ele vai querer correr igual correu hoje? Ele vai estar motivado igual esteve hoje? Porque o Memphis, ele é um cara de personalidade forte. E eu entendo pessoas de personalidades fortes, tá? Já me falaram que eu tenho personalidade forte. E esse tipo de pessoa, quando você mexe, a gente quer encarar. A gente quer vencer, entendeu? E o Memphis essa semana, ele acompanha o noticiário. Ele foi extremamente criticado
pelas risadas lá no banco de reservas. Ele estava afim hoje. Ele estava afim de mostrar que ele estava, ó, eu tô aqui, né? Agora, o problema é, ele vai querer estar assim contra o Vitória? Tá? Ele vai querer estar assim contra o Vitória? Entendeu? Esse é o problema. Deixa eu só terminar a análise aqui. O Corinthians, ele perde os gols ali, né, no primeiro tempo, no início do segundo. Depois, o Maicon resolve, numa jogada entre Bidon e Garro, numa invertida do Bidon para o Maicon faz o menos provável. Ele corta para dentro, corta para mim, corta, comandante Hamilton. Ele corta para dentro e chuta no canto do goleiro. Faz o gol, chuta forte, faz o gol. Ele se redime. Depois ele perde um gol incrível, que o Memphis deixou. O Memphis jogou bem, né, velho? Deixou Yuri na cara do gol. A jogada de que o Maicon perdeu no primeiro tempo também foi uma jogadaça dele. Depois ele deixa o Maicon na cara do gol. Enfim, resumindo, o Memphis foi bem. Aí o nosso querido Maicon perde aquele gol incrível, né? E depois o próprio Memphis perde outro gol incrível também. Eu acho também que o Memphis talvez não fez aquele gol porque Deus nos poupou de ouvir bobagens, né? Porque se o Corinthians vence por 2-0 com um gol dele, talvez ele ia querer dar entrevista e falar um bando de bobagem, um monte de bobagem, entendeu? Então tá bom, fez um bom jogo, tá tudo certo, agora eu quero ver você correr contra o Vitória, rapaz, no Barradão. Aliás, jogou bem lá ano passado, né? Jogou bem lá ano passado o Memphis, inclusive marcando o gol da vitória do Corinthians. Eu tava conversando com o meu querido Felipe Guedes durante o jogo, eu falei, Felipe, o Dorival não tem pra onde correr. Chegou na metade do segundo tempo, muitos jogadores não aguentavam mais. Só que tem uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é fato e você vai ter que se acostumar com isso. Todas as vezes em que o Corinthians mexer no time, o Dorival mexer, o Corinthians tende a cair de rendimento. Porque o Corinthians tem um banco de reservas digno de dó. Porque você pensa assim, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. O Garro e o Memphis saíram, não saíram? 2 minutos antes de eles deixarem o campo, o Garro deu um lançamento pro Memphis, o Memphis deu um corte ali, o cara meio que fez a falta nele. 1 minuto depois desse lance, o Garro pegou a bola, deu uma acelerada e também fez um lançamento bom. Só que poderiam machucar, né, se ficasse, estavam cansados. Tava ruim com eles, precisava mexer, pior sem eles. Aí entra Rian e o Guinegão. Beleza, o Guinegão é um jogador que tem sorte, é voluntarioso, o Rian é horrível. Depois entra Charles e Romero. Gente, às vezes eu não sei se é melhor deixar os cansados ou entrar, ou colocar em campo aqueles que vão, né, derrubar o rendimento do time. Se eu sou o Dorival, eu não tinha nem mexido quase no time, porque pega esses caras que entram assim desconcentrados, que entram em outro mundo, é melhor não colocar. Eu fiquei com medo. Quando entram esses 4 jogadores, eu fiquei com medo. Claro que o Guinegão não, né? Porque é um jogador que... O Guinegão é limitado técnico também, só que ele é esforçado. Só que ele é um cara que ele tem limitações técnicas, mas ele é um cara esforçado e que tem sorte. Ele é oportunista, entendeu? E no futebol, né, nós já tivemos vários centroavantes que não eram craques, mas que sabiam fazer gols. Eu, na verdade, nem colocaria o Guinegão no banco de reservas, eu manteria ele, né, com essa sequência, e infelizmente eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Porque o ataque titular é Memphis e Yuri. Eu acho que em algum momento o Dorival vai ter que começar a pensar um pouco sobre isso, porque o Yuri também é como o time do Corinthians, né? É muito inconstante. Agora, olha só, o nosso Corinthians no primeiro tempo teve esse lance aí com o Yuri Alberto. A gente poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0, 1-0 no mínimo. Se o Corinthians perde o jogo hoje, aí vão ter aqui aqueles que não gostam do Dorival e acabam me provocando, porque acham na cabeça deles, eu sou filho do Dorival, amigo do Dorival, sendo que eu já, né, sempre fiz minhas críticas ao Dorival aqui também. Mas se o Corinthians perde o jogo hoje, o Corinthians perderia o jogo hoje, não por culpa do Dorival, mas o Dorival ia ser o técnico ruim.
Ninguém tá falando mal do Dorival. Então quem acha que o Dorival não tá fazendo bom trabalho, critique hoje com a vitória. Entendeu? Mas se o Corinthians... Porque não dá pra ficar analisando só resultados. Se o Corinthians perde hoje, ou empata, ou sofre o gol no final, a culpa ia ser do Dorival, não ia? Mas, pô, o Yuri perdeu o gol que perdeu de cabeça. O Yuri perdeu o gol que perdeu no primeiro tempo. O Yuri perdeu o gol que perdeu no segundo tempo. O centroavante sozinho. Sozinho. Ele e o gol. Cabecear daquele jeito. E aí a gente vai culpar o treinador. O Maicon perdeu 2 gols feitos. E aí a gente vai culpar o treinador, sendo que o Corinthians tem um elenco... O elenco do Corinthians é bem ruim. Nós temos um time muito bom titular. O time do Corinthians titular tem totais chances de brigar de igual para igual com qualquer time e disputar título da Copa do Brasil ou qualquer título. O time titular. É por isso que o Corinthians tem chance em Copas, mas não tem condição de ganhar um Campeonato Brasileiro. Porque não aguenta, o Campeonato Brasileiro é longo, o Campeonato Brasileiro ganha quem tem elenco. Agora, o Memphis também perdeu o gol, verdade. O Memphis perdeu o gol, verdade, o Tiringa. Então assim, aí a culpa seria do técnico. Agora, o Corinthians quase não deu chances pro Atlético Mineiro, porque o Corinthians é um time bem armado. O Corinthians hoje usou, sem brincadeira, uns 5 esquemas durante o jogo. Cara, o time do Corinthians tem variação tática, só que o time do Corinthians é um time de jogadores que estão baleados, caso do Memphis e do Garro, que não podem jogar em alto nível por 100 minutos. Foi como a Paula falou, né? Ah, não gostei do Memphis. É que no segundo tempo ele não aguentou mais, tá? Ele não aguentou mais. Fala, eu sou corintiano, mas aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa o like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa vitória do Timão, né? O Timão jogou bem aí ontem. O Memphis Depay jogou até que bem, né? Mas perdeu o gol aí. O Yuri Alberto nem se fala, né? O cara perdeu o tanto de gol que ele perdeu. O Maicon também perdeu, mas fez, né? Então, tipo assim, a gente não pode nem culpar Dorival Júnior. Tem que culpar o elenco, tem que culpar o time. O time tá horroroso no momento, no atual momento. Tá com a zica, né? Sem fazer gol. Eu preferi o Guinegão no lugar do Yuri Alberto, mas não bota a culpa no Dorival, porque Dorival pediu peças e não chegou as peças de reposição, né? Então, acredito que o Dorival não pode fazer nada, tem que só aguardar aí e ver o que acontece daqui pro ano que vem, né? Essa Copa do Brasil, se o time tiver arrumado, como tá aí, não tiver lesão aí, e os caras começam a fazer gol, acredito que dá sim para passar pelo Cruzeiro e até mesmo ser campeão da Copa do Brasil, acredito, né? Não sei você, queria saber o que você pensa disso. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!